sua luz. Ligou já? Já. Oi, boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. A luz aqui está forte em cima do meu olho. Esqueci até do... Vou botar aqui. Vamos iniciar a reunião desta noite. E para o começo, né? Aquela preparação que é em forma de homenagem ao nosso querido mentor Germano. Cláudio. Bom, vamos agora fazer a nossa página de abertura, né? Eu escolhi episódios diários, a mensagem é de Joana, recebida por Divaldo Franco. Aberta ao acaso, tem como título O Primeiro Desafio. Disposto a esquecer o mal, dedicando-te ao bem, enfrentas o primeiro desafio. Incidente doméstico ocorre envolvendo-te emocionalmente. Tens a impressão de que todo o planejamento para o dia se desfaz. Sente os nervos abalados e estás a ponto de aceitar a pugna. Silencia, porém, e age. O hábito da discussão perniciosa se te instalou no comportamento e crês que não possuis forças para superar o acontecimento danoso. Recorda-te que estás num clima de efeitos que vem dos dias anteriores, quando te engajavas nas provocações, reagindo no mesmo tom. Os familiares não sabem das tuas disposições novas e, porque estão acostumados às querelas e agressões, perseveram um ambiente prejudicial. Em teu procedimento de homem novo, necessitas do autocontrole, reconquistando os familiares que se surpreenderão com a tua nova filosofia de vida. Contorna o primeiro desafio, dilui por antecipação e com sabedoria o mal-estar que ele podia gerar. Este é o passo inicial para o teu dia feliz.
Então aqui, realmente, né? Quantos desafios, né? E o título é, né? O primeiro desafio. Então, quando a gente já vem com um monte de coisas acontecendo na nossa caminhada, né? E às vezes acontecimentos, né, do dia anterior, da semana anterior, do mês anterior, e vão acumulando. Aí quando chega, né, na hora que a gente acorda, a gente às vezes enfrenta uma dificuldade. Seja um tropeço, né, seja alguém que fala alguma coisa que a gente não gosta, enfim. E aí, como é que a gente vai reagir? É o primeiro desafio do dia. Dependendo da nossa reação, o nosso dia vai ser tranquilo ou vai ser completamente perturbado. Então, nós que já sabemos, né, dessas dificuldades que enfrentamos, e principalmente com aqueles irmãozinhos que tentam, né, nos atrapalhar, que a gente, ao primeiro desafio do dia, a gente pense, repense e haja diferente, para que o nosso dia, a nossa caminhada, né, seja produtiva. Né? E só nós é que vamos ganhar com isso. Ou melhor, só nós não. Nós seremos os primeiros a ganhar com isso e aqueles que a gente for, né, encontrando na caminhada daquele dia. Né? Então, são os desafios que temos e a gente sabe que nada é por acaso. Se alguma coisa acontece, é para nos testar. É para ver se a gente, né, vai passar na prova. E somos testados o tempo inteiro. Né? Então, nesse momento, lembremos de Jesus, né? E confiemos que, com certeza, Ele nos dará a forma correta, né, de agirmos. Fica aí a mensagem desta noite, né, nossa mensagem da Joana. E vamos agora fazer a nossa prece para iniciarmos o estudo da noite. Elevemos o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre querido, a Germano, mentor espiritual desta casa, e toda a sua falange de trabalhadores, para que nos envolvam nesta noite, nos trazendo aquilo que precisamos. Seja o estudo que irá nos esclarecer, seja os fluidos regeneradores através do passe, da água fluidificada, dessa atmosfera tão gentil que a espiritualidade preparou para nós, enfim, que possamos receber, né, de boa vontade até os desafios, como foi visto na página de abertura, porque tudo serve para o nosso crescimento espiritual. Vamos, neste momento, elevar o nosso pensamento também para que chegue até os nossos irmãozinhos que a gente gostaria que também, nesta noite, igual a nós, fossem tratados pela espiritualidade desta casa. Aqueles nomes que foram colocados ali, que sejam amparados. Os irmãozinhos desencarnados que necessitam de tratamento também receberão da equipe de Germano também o que necessita. Pedimos à equipe responsável pela fluidificação das águas que fique ali, né, preparando todo o remedinho através da água para os irmãos que trouxeram e colocaram ali. Pedimos também pelo nosso querido Cristiano, que fará uso da palavra nesta noite, que seja amparado por toda essa espiritualidade amiga, pelo seu mentor, pelo seu anjo guardião, para que ele traga aquilo que precisamos ouvir. E assim, então, pedimos a permissão para dar início à reunião desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, acho que não tem ninguém novo aqui hoje, mas todos sejam bem-vindos, né? Como se fosse pela primeira vez. Que a gente tem uma noite de estudo, de paz. A casa está um pouco vazia, porque eu acho que está todo mundo no clima do feriado, do feriadão, né? Mas nós que estamos aqui, né, vamos nos beneficiar tanto do estudo quanto aí é bom que aí sobra bastante irmãozinho espiritual para ajudar a gente, porque somos poucos aqui, né? Mas não, vamos pedir para aqueles que não puderam vir também que sejam amparados. Cris, é contigo. Obrigado. Boa noite. Boa noite. A paz de Jesus esteja em nossos lares e em nossos corações.
O nosso desafio hoje, já vou começando os nossos irmãos do vídeo, já dá o like, por favor, e se não gostarem, aí vocês podem colocar, não gostei, mas eu duvido que vocês não gostem do ensinamento de Jesus, e ajuda a compartilhar os ensinamentos da casa aqui, que é muito importante, para que cada vez mais pessoas estejam mais próximas da nossa doutrina espírita. Bem, hoje o capítulo nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, né, do Sede Perfeitos, que é o capítulo 17, que é o item 5. Que ele fala sobre o semeador, né? Ou a parábola do semeador. Esse estudo ele foi tirado da página da Federação Espírita Brasileira, do estudo aprofundado que a Federação fez, do livro 2, Ensinamentos e Parábolas de Jesus, do módulo 3. Então esse estudo já estava pronto, em uma outra oportunidade eu tentei colocar, mas ele não abriu nesse desenho lindo, nessa arte, né, que foi feita. Então, sempre tive, vou fazer novamente, né? Porque a palavra de Jesus nunca fica para trás. Ela é cada vez mais atual. E cada vez que a gente ouve, cada vez que a gente lê, a gente tem uma interpretação diferente. Porque a gente está aprendendo cada vez mais, né? Está evoluindo cada vez mais. Então, na parábola do semeador, né? Nos tempos, parábola, né? Ela quer dizer representação, né? Uma figura de linguagem, que era adeptos à época dos homens, à inteligência daqueles homens. Mas, então, a nossa doutrina espírita, como terceira revelação, ele nos vem esclarecer, vem tirar esse véu, esse mistério que se tinha. Então, o Cristo, ele ensinava através de parábolas, e a doutrina espírita, ele vem através do ensinamento do Cristo, através das instruções dos nossos irmãos benfeitores, nos esclarecer cada vez mais a cada passagem que havia no Evangelho de Jesus. Então, continuemos com o semeador. Deixa eu ver se acertei. O objetivo, né, como eu já disse, é interpretar a parábola segundo o entendimento espírita. No texto evangélico, ele nos diz: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, 1 a 100, outra a 60 e outra a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. É a passagem de Mateus, capítulo de 1 ao 9. Na nossa interpretação, né, do texto evangélico, através do nosso querido Chico Xavier, do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 112, ele nos diz: a parábola do semeador, também conhecida como semente, mostra que ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à evolução espiritual, elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. Já o nosso querido Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz: a parábola do semeador exprime perfeitamente as matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Então a parábola ela nos diz as diferentes formas que a gente possa aprender. E qual estágio de semente nós estamos? Qual estágio da semente nós queremos estar? Então é importante a reflexão que a gente já tenha no início e a gente ouvir um pouco mais dessa parábola para saber em qual semente a gente está. Lógico, né? É um passo de cada vez, é um aprendizado que a gente tem aqui a cada dia. A cada dia que a gente acorda, a gente vê que mais coisas novas vêm surgindo no mundo, né? Seja na ciência, seja na tecnologia, seja em crianças tão jovens com saberes assim excelentes, né? Que a gente, como adulto, nossa, como é que um ser desse tamanho sabe, né? Porque a gente tem a ciência da reencarnação, a gente tem o conhecimento da reencarnação e tudo que a gente aprende de bom, né? Que nós somos espíritas, aprendemos coisas de bem, de bom. Então a gente vai levar conosco e na próximo desafio nosso, na próxima vida, a gente vai trazer esses bons conhecimentos. Então, como é importante a gente aprender o bem, continuar no bem.
né? Mas não se esquecendo também que o que não é tão bom a gente tem que saber se desafiar, né? E ultrapassar um pouco a cada dia. A gente, na casa espírita, a gente não acredita em milagres, né? Transformação de um dia para a noite, mas a gente acredita no aprendizado contínuo, né? Aquela palavra, uma passagem, um texto que a gente ouve, dá aquela chave, né? Como diz a nossa amiga, a nossa irmã Maeli, dá aquela chave para mudar o nosso pensamento, mudar a nossa atitude. E são atitudes poucas, né? Um pouco a cada dia. Então, esmiuçando o texto evangélico, a nossa doutrina diz: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Tendo Jesus saído de casa, revela a incansável dinâmica da sua forma de agir e nos alerta quanto ao imperativo do trabalho e da perseverança, né? Então, a nossa forma de agir. Hoje, quinta-feira, tempo chuvoso, tão friozinho, né? Véspera de feriadão, para quem não vai trabalhar. Posso ficar em casa fazendo nada, mas a gente tem que ter ação. Não, lá eu vou, porque eu preciso estudar, preciso aprender, preciso colocar o meu equilíbrio, a minha mente, né, no lugar, na calma e repousar. Então essa é a nossa ação, porque como a nossa página de entrada e a Rosa comentou, né, se vier algo que venha nos impedir, a gente ficar impelido pela raiva, pela cólera, hoje também não vou para a casa espírita não, porque eu não melhoro. Mas quem disse que a casa espírita vai te melhorar? Vai te dar um clique para você melhorar de vez, mudei da água para o vinho. Não, é através do estudo, da consciência. Então a gente tem que ter a perseverança de frequentar a casa espírita, frequentar o estudo, de se desenvolver melhor no ambiente de trabalho, de se pedir a sabedoria, né? Sabedoria, perseverança, de poder se manter em paz, mesmo com as adversidades. Estava sentado junto ao mar. Pode ser entendido como sendo o mar das experiências humanas, o ponto propício ao crescimento espiritual do ser humano. O mar das experiências, como eu acabei de falar, né? É a gente ter a paciência com o outro, a paciência conosco mesmo, a paciência do que nos impede de chegar à casa espírita, a paciência do que a gente tem de ter um relacionamento, né, sadio com o cônjuge, com o colega de trabalho, com o filho. Então esse é o mar das experiências com o vizinho, né? Então esse mar agitado que são as nossas experiências do dia a dia, porque como a nossa doutrina também diz, né, como no livro dos Espíritos, né? E aos homens que se moram em cavernas bem longe da sociedade, de todo mundo, para eles a vida só vai passar. Porque o nosso exercício para crescer moralmente, crescer espiritualmente, exercitando a paciência, a perseverança, é com o outro, é comigo mesmo, né? Eu sou muito chateado, eu me irrito, qualquer coisa, pisou no meu pé, eu já vou. Aí que está o meu exercício de me melhorar e de ter mais um equilíbrio. Então esse é o mar que a gente encontra no dia a dia. Jesus estava sentado junto ao mar, mantendo-se na posição tranquila que lhe caracterizava o espírito, aguardando o instante de atender os espíritos necessitados e encaminhá-los aos ajustes necessários, consoante a manifestação da lei de causa e de efeito. A saída se deu naquele dia, indicando que sempre surge um momento ou circunstância favorável à renovação individual. Né? A gente sempre fala, naquele dia, se Jesus... Né, algumas crenças dizem, quando Jesus voltar, tudo vai mudar, o mundo de regeneração vai acabar com a fome, com a inveja, com a intriga, com a injustiça, quando Jesus voltar. Mas a nossa doutrina nos ensina que Jesus está conosco, né? E por muitos estudos, estudiosos da nossa doutrina dizem que Jesus não vai voltar em carne viva, em corpo presente, porque ele já está conosco desde aqueles tempos em espírito, em força, internamente, ao nosso lado. Então basta a gente pensar em Jesus, né? Imaginar o que Jesus faria. É desafiador, é um momento difícil quando a gente passa no desafio de um atrito, a gente parar para pensar, né? Mas quando a gente não tem que falar, muitas vezes não é o certo o silêncio a gente ficar. E a gente, como ser humano, no desafio, ficar no silêncio diante de uma discussão, de uma intriga. Mas é importante a gente pensar em Jesus. E naquele dia é o momento, a circunstância favorável. Então, assim, a todo momento que a gente tem, né? Ao nosso abrir dos olhos, a gente tem um desafio. Né? Quem vai ao trabalho, é o transporte público, é o colega do lado que pisa no pé, não pede desculpa. Né? Mas, assim, a gente tem que sair de casa e nem pensar em ouvir desculpa. Né? A gente sair, se pisar no pé, vai com Deus. Vai com Deus, né? Fica com Deus, porque... Então a gente não pode esperar o que o outro faça, que talvez eu também nem teria feito por ele, né?
E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. A multidão, carente de segurança e amparo, aproxima-se de Jesus, atraída por sua poderosa vibração de amor. Jesus se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. A multidão, pelo fato de estar de pé, define sua disposição de aprender, de receber ou acolher as orientações vindas do Mestre. A multidão, somos nós. Somos nós. Então, assim, logicamente, na época, a praia, o campo, o deserto onde Jesus pregava, e essa multidão pode colocar como nós mesmos. Por que a gente procura o Mestre de Jesus? Através do seu magnetismo, dos seus ensinamentos, Porque até hoje não houve uma representação tão forte, tanto que o calendário, o mundo foi dividido em antes de Cristo, o calendário antes de Cristo e depois de Cristo. Porque depois dele não houve uma só pessoa, seja homem, seja mulher, em qualquer cargo social, qualquer cargo da sociedade, que pudesse ensinar mais do que o Cristo. Porque o Cristo é o espelho de todos nós. Nós tivemos grandes personalidades, grandes pessoas como Chico Xavier, hoje Divaldo Franco. A gente teve o Gandhi como ensinamento, Madre Teresa de Calcutá. Então, assim, tantas outras personalidades, pessoas que encarnaram na Terra para nos ensinar o mesmo exemplo de Jesus. Como a gente tem que ser bom, como a gente tem que ser bem, pensar no bem, agir no bem, pensar nos ensinamentos de Jesus e praticar. Você fala, é um desafio, não é fácil, mas a Casa Espírita ensina isso, que a gente, através do estudo, da compreensão, da retirada dessa mistificação, a gente consegue entender mais os ensinamentos do Cristo. Então, assim, hoje a gente está aqui na Casa Espírita, como a gente teve um momento do nosso início do nosso espiritismo, as quais as casas exibiam muito, de poder ter aquele espetáculo da mesa girante, que tinha o espetáculo de algum médium receber aquele espírito e poder falar e escrever psicografia. Hoje em dia a gente vê cada vez menos, porque a gente já tem um entendimento que a gente já tem mais do que certeza da vida futura. A gente tem mais do que certeza que a gente vai ser ajudado, mas a gente também precisa se ajudar. Então a gente tem uma legião tremenda. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, modelo e guia, Maria, Mãe Santíssima, Mãe de Jesus, uma mulher que era simples, pobre, E quando o anjo do Senhor chegou até ela, eu falei assim, Ave Maria, bendita tu és entre as mulheres, E ave, na época, era dada apenas àquelas pessoas que tinham um certo poder no meio da sociedade, Como assim, César, ave César. César foi o imperador, era uma pessoa importante, poderosa. Então, é uma simples mulher e chegou, Ave Maria. Então, a importância da Maria, mãe de Jesus. Então, assim, não foi qualquer mulher. Então, nós temos uma mãe grandiosa que nos olha com amor, que está junto ao seu filho amado para nos ajudar, para nos acalentar. Quando a gente não tem, a gente, mãe, me pega no colo. Jesus me abraça, meu Deus, me ajuda. E muitos irmãos, nossos amigos benfeitores, ao Germano, o nosso mentor, ao nosso anjo da guarda, os nossos mentores, estão para nos ajudar. A gente tem que respirar fundo e falar assim, a ajuda virá, por mais que dificultoso esteja, desafiador, mas assim, a ajuda virá. Então, esse magnetismo de Jesus faz a gente acreditar mais. A gente não pode desanimar na fé. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. Agora vamos saber qual semente nós estamos, Somos não, nós estamos porque a passagem amanhã é outro estágio. O ensino por parábolas atendia às necessidades imediatas da multidão, preservando, porém, as orientações superiores sem ocultá-las, as quais seriam utilizadas no futuro pelo espírito, quando estivesse numa posição evolutiva melhor. Eis que o semeador saiu a semear. É a expressão que encerra profundo magnetismo. Trata-se de um convite dirigido aos espíritos abertos ao aprendizado. Nós. Já que a mensagem do Cristo implica o lançamento nos diferentes solos humanos, o solo do coração, Uma vez que o Evangelho de Jesus, assim como a doutrina espírita, trabalham sempre a semente, raramente o fruto. Então, a semente da leitura, é a semente do estudo, é a semente do passe, é a semente da água frutificada, é a semente da nossa crença,
É a semente da nossa atitude, da nossa mudança, do nosso querer. Então a doutrina espírita vem fortalecer essa semente, né? Crescer dentro da gente. Como Deus disse, vós sois Deus, né? Poxa, como eu posso ser Deus? Deus é maior, é infinito, Deus de sabedoria, de justiça, onipotente, onipresente. Como eu posso ser Deus? Porque a gente tem intrínseco na nossa consciência, né? Que é a nossa, dentro do nosso íntimo espiritual, todos os ensinamentos de Deus. Então essa consciência nos mostra. Então nós podemos fazer muito mais do que Deus, mas a gente precisa acreditar e agir. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Esse tipo de solo, ou local onde as sementes caíram, simboliza as pessoas que permanecem à margem das orientações espirituais que lhes chegam durante a existência. Aqui vemos os indiferentes, achegam-se ao Evangelho, ouvem as lições e retiram-se. Seus corações não sentem os ensinamentos e, por comodismo, acham mais fácil abandoná-los. São terrenos ainda não preparados para a semeadura. Segundo o nosso irmão Eliseu Rigonati, do Evangelho dos Humildes, capítulo 13. As sementes que caíram ao pé do caminho não chegaram a germinar, ou seja, as pessoas representadas pelo terreno situado à beira da estrada foram totalmente refratárias ao Evangelho. Representam, sem dúvida, os materialistas de todos os tempos. Né? Então, assim, o que ele nos diz? Nós viemos para a casa espírita, né? Ou vamos em outra casa espiritual, seja uma igreja, dependente da sua denominação, que também se estuda o Evangelho de Jesus. A gente ouve, né? O amigo, eu aqui estou como aprendiz também, então o amigo estudando junto com vocês, mas em outros lugares, né? Eles botam os cargos, os nomes importantes, que explica e fala bem, as pessoas falam, né? Ajuda a divulgar. Uma vez até mesmo me veio agora a lembrança de um curso que eu estava fazendo, que o professor ele é evangélica da igreja X. E ele falou, isso assim, como as coisas vão se conectando, né? Eu, antes de conhecer aqui a Casa Espírita, eu fiz esse curso, foi em 2018, antes de vir para cá. E ele falou, e no meio da aula ele falou assim, eu sou pastor, tenho a Bíblia, tem Jesus, é meu guia, meu modelo. Mas eu também tenho um irmão, que o amigo dele desde a infância, que ele é espírita. E ele falou assim, e o que fala o espiritismo? E meu irmão, né, o amigo dele explicou, que fala de Jesus, amor, compreensão, céu, ajuda, Deus. Ele, então é Deus, é Jesus, é todo mundo? Então vamos seguir o mesmo mestre. E eu fiquei assim, interessante, porque foi uma coisa tão aleatória ele comentando, né? Então assim, se a gente tiver mesmo esse pensamento, são os ensinamentos de Jesus, vamos nos unir, vamos nos juntar, né? Mas assim, a doutrina espírita nos ensina que esta vida é uma das muitas que a gente ainda vai ter, né? Depende da nossa evolução. Então a gente precisa se agarrar mais ainda aos ensinamentos de Jesus, porque a gente crê na imortalidade da alma e a gente tem que ser, como ele fala aqui, né? Dos irmãos que chegaram a germinar, foram representadas, mas que foram refratárias ao Evangelho. Por quê? O materialismo ainda ficou muito, né? O materialismo. E a gente ainda escuta umas pessoas que falam assim, não, mas você é espírita, não pode querer algo melhor para você, né? Você está sendo materialista. Só que quando as pessoas falam isso, elas não têm a ideia do que é o materialismo doentio, né? Do que é o materialismo de que é a nossa necessidade. A gente precisa por questão de saúde psicológica, né? Ter uma casa que esteja em segurança, né? Ter uma casa que esteja limpa, organizada, ter uma casa que esteja sempre em paz, em harmonia, porque isso mexe com o nosso psicológico, né? Então, o fato de você querer ter uma casa melhor, confortável, isso não te faz materialista. Agora, materialista egoísta, sim. Quando você deixa de poder ajudar alguém para poder ter só para si, né? Quando você tem algo que você poderia dividir já com o irmão, o pouco que seja, né? A gente dividir, a gente também usando a razão, a consciência e o bom senso que o Kardec sempre nos fala, não é passar a mão na cabeça e de mão beijada, mas que a gente possa aprender juntos e compartilhar, né? Então esse materialismo é muito diferente do egoísmo, então a gente tem que ficar atento a isso. Como a gente vê hoje, infelizmente, há muitos templos que
pregam o nome de Jesus, pregam o evangelho, mas a gente vê tanta materialidade, né? Como diz, a casa espírita não promete emprego imediato, não promete que você vire santo do dia para a noite, mesmo porque a gente na casa espírita, né, na doutrina espírita, né, que estuda Kardec, não tem imagens, né, porque não há necessidade, segundo o nosso ensinamento, imagens, pingentes, cordões, pulseiras, né, são amuletos, então assim, não há necessidade, segundo o nosso entendimento espírita. Então, assim, algo que a gente vê tantas outras denominações que façam o evangelho, falam da humildade, falam pouco da caridade, mas que buscam muito o lado material, né? O que aqui na Casa Espírita, o ensinamento não faz que a gente se torne uma pessoa melhor, um ser humano melhor, para que aí a gente possa melhorar psicologicamente, colocar nossas ideias e assim a gente procurar o que é melhor para a gente. Procurar um bom emprego, procurar ter um bom relacionamento com o esposo, com a esposa, com os filhos. Então, a gente melhorando a nossa mente, a gente consegue abrir os olhos para outras coisas mais. E não uma promessa, não, vem para cá que você vai virar empresário do dia para a noite. Não, né? Mas é um entendimento de cada um, né? Conforme Jesus ensinava por parábolas, hoje as pessoas interpretam muito a palavra sob o prazer. Então, cabe a nós, receptores da mensagem, ler, estudar e ver, poxa, eu fiquei com dúvida, será que é isso mesmo? Vou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vou lá na Bíblia e vou ler. Será que é isso mesmo? Então, a gente precisa estar atento para que a gente não possa ser enganados, né? E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. As pedras indicam formações mentais cristalizadas, ainda existentes em todos nós. Espíritos imperfeitos, mas que precisam ser removidas ou desfeitas, seja pelo conhecimento de verdades imortais, seja pela melhoria moral. As pedras podem também ser vistas como condicionamentos ou reflexos dominantes da personalidade que se expressam sob a forma de interesses passageiros e superficiais e que não cedem espaços a entendimentos mais profundos. Toda disposição de melhoria não se deve restringir às boas intenções. É necessário que construamos uma boa base, com terra funda, de conhecimento doutrinário que possa alimentar a nossa sincera vontade de melhorar, criando empecilhos ao desânimo e ao abandono do trabalho. Então, diante das nossas crenças limitantes, né, que a gente ouve sempre, crenças limitantes, né, que são esses condicionamentos que a gente tem, né, muitas das vezes a gente vem de outros estudos, né, de outras casas religiosas, então a gente vem condicionante. E eu sempre, na minha infância, eu sempre fui da igreja católica, né, de missas ao domingo, batizado, primeira comunhão, não fiz a Christian porque eu me revoltei, estava adolescente, me revoltei, não quero mais. E, né, como quase todo mundo, né, então assim, e juro por Deus, o Espírito também não jura, né, juro, mas assim, até então eu pensava que a igreja acreditava em reencarnação, porque fala-se tanto em ressurreição de Jesus, ressurreição, então assim, não foram os meus ensinadores que não me ensinaram, é porque talvez desde pequeno eu já me vi pensando, não, a gente faz a ressurreição não pela carne, mas pelo Espírito. Eu tinha essa ideia para mim. Como? Né? Mas então, para mim, o ensinamento da igreja era, não, acreditava na reencarnação. Mas não. Eu falei assim, meu Deus, eu passei a vida inteira acreditando, né? Lógico, a Bíblia é uma só, muda-se as palavras, mas assim, as palavras do Mestre de Jesus não mudam com o tempo, né? Então, assim, elas estão aí há séculos e séculos e não vão mudar, né? Como tem a passagem, né? Céus e terras passarão, mas a palavra não passará. Então, a verdade do Mestre é a mesma, né? Ontem, hoje, sempre vai ser a palavra. Então, assim, eu tinha isso para mim. Então, assim, eu sempre pensava, poxa, não, tem que a gente ficar bom, porque na outra vida a gente vai, né? Então, a gente leva no cotidiano, na brincadeira, na outra vida, nessa vida, mas assim, eu tinha, não foi um ensinamento errado, né, que eu não tive, mas é porque eu sempre acreditei que tivesse, porque acreditava na ressurreição do Mestre Jesus, né? E, graças a Deus, anos e anos, estou na casa espírita que não reforçava o que eu já acreditava, né? Das nossas vidas anteriores e posteriores,
Então, quanto é importante a gente ter esse conhecimento. Ter esse conhecimento. Mas, assim, lógico que a gente não fica, né, julgando os irmãos, né? Porque, assim, a cada um o seu tempo. Né? A gente tem um entendimento, mas a gente também tem outro irmão de outra casa espírita que estuda Kardec, mas que ele tem um outro entendimento do que seja a vida posterior. Né? Então, assim, é o entendimento de cada um. Então, amanhã, olhando o Evangelho novamente, eu vou reforçar o conhecimento. Amanhã, um irmão ou a irmã vai ler novamente, vai ter um outro conhecimento, mas sem desvirtuar da palavra do Mestre Jesus. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Os espinhos indicam outro tipo de solo onde as sementes foram semeadas. Devemos ter cuidado com esses espinhos, já que podem colocar em risco a boa produção da semeadura, além de sufocarem os mais valorosos projetos e as mais nobres intenções. Temos aqui aqueles que, ao ouvirem a palavra divina, comparam as coisas materiais com as espirituais, e se decidem pelas materiais, por parecer-lhes um caminho mais fácil e mais cômodo. São almas de pequenino desenvolvimento espiritual, que se acomodavam melhor nas facilidades que a matéria proporciona. Veio, assim, até mesmo de uma amiga minha, que ela passou por um momento difícil, desafiador na vida dela, e ela começou a frequentar uma casa espírita onde ela mora, gostava do que via, a gente conversava um pouco, né, quando a gente se encontrava, e um tempo depois ela saiu da casa espírita, né, que ela postou umas coisas diferentes. Aí eu mandei, tá tudo bem, você saiu da casa espírita? Saí, mas por quê? Demora muito. Então, assim, são os irmãos que, né, cuidar das sementes que estão no meio dos espinhos. Aí eu falei assim, demora muito, mas assim, mas você não estudou o Evangelho, você sabe que tudo é de acordo com o nosso merecimento, né? Com a nossa, naquele momento, né, o momento da gente, que a gente pede tanto, que acha que é o melhor pra gente, mas que não é o nosso merecimento. Seja por uma falta que a gente cometeu, seja porque tempos depois aquilo ali não seria bom pra gente. Então, assim, infelizmente a gente tem muitos irmãos que deixam esse conhecimento, a sabedoria cair no meio dos espinhos, porque tem pressa, né? E o conhecimento a gente primeiro precisa conhecer a nós mesmos, né? Saber as nossas limitações, ter os nossos entendimentos e cada vez mais estar próximo da nossa doutrina, né? Os espinhos vão acontecer. Os espinhos vão acontecer e continuar. Isso aí, a gente tem os espinhos, tem as pedras, tem os pássaros, né? Porque ninguém diz. Eu sempre escuto nas palestras, né, dos nossos irmãos aí, a Maís Braga, né? Jorge Alarrá, então, os nossos irmãos da Rádio Rio de Janeiro. Então, assim, sempre fala que a pessoa manda, né, principalmente na Rádio Rio de Janeiro, tem respondendo aos ouvintes. Aí a pessoa fala, eu vou para casa espírita, eu tô pior. Como assim? Né? Eu gosto muito do Antônio, que ele é sincero e reto. Você vai para casa espírita, mas como é que tá a sua cabeça? Ele fala logo, ele não vem de mimimi. Então ele responde. Como você chega na casa espírita? Você chega de coração aberto, você chega disposto a mudar, porque o Mestre Jesus está para te ajudar, os irmãos estão para te ajudar. Mas se você não quiser mudar, como é que vai ser? Né? Então, assim, as pessoas, nós temos esse desafio, né? Eu vou para a casa espírita e vou mudar. Não, aí que vem os espinhos, vem os espaços, vem as pedras, é o pneu do ônibus que fura, é a blitz da lei seca, que naquele dia nosso irmão não pôde dar o estudo aqui. Então, esses são os empecilhos. E a gente precisa ter um entendimento disso e não desanimar. E outra, caiu em terra boa e deu fruto. 1 a 100, outra a 60 e outra a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Os ensinamentos do Evangelho, quando alcançam as pessoas simbolizadas pela boa terra, são assimilados e difundidos num processo natural. A semente é o Evangelho de Jesus, entendido como roteiro de vida, mesmo quando chega até nós e não encontra a devida ressonância. A semente que cai no terreno fértil é a que foi semeada num coração mais amadurecido e receptivo ao Evangelho, disposto a acatar novos aprendizados e a renunciar às antigas e infelizes aquisições. Mesmo nesse solo fértil, cada um produz de acordo com o seu grau de adiantamento espiritual. Uns produzem mais, outros produzem menos. Os 4 campos de semeadura citados na parábola simulavam os diferentes tipos de mentalidade espiritual. Então, irmãos, nós
estamos, né, nessa semente da boa terra. Porque assim, nós temos essa dificuldade, mas a boa terra por quê? Mesmo passando por pedregulhos, pelos pássaros, pelos espinhos, nós estamos abrindo o nosso coração para que a gente possa entender mais o nosso evangelho. Como eu falei, a casa espírita ela não te transforma da água para o vinho do dia para a noite, né? É nesse caminhar, é nesse estudo, é a nossa semente, é o nosso coração, que é um terreno fértil, de aceitar o evangelho e aceitar essa mudança. Então, nós, na casa espírita, até a Rose brincou, palestrante, disse, não, calma, a gente vai dividindo o estudo, né? Mas assim, eu também me encontro numa semente que dias eu me encontro no meio do espinho, no meio da pedra, né? Ou às vezes, muitas vezes eu sou o pássaro que vou comer a semente do outro para irritar, né? Aí o pessoal, você me irrita. Eu disse, não, estou testando o seu equilíbrio, né? Porque a gente não quer ficar para trás. Mas brincadeiras à parte. Mas assim, então assim, a gente, né, tem essa consciência de que nem todo dia a gente consegue acordar bem e feliz. Mas a gente tem que ter a consciência que eu preciso passar por esse deserto, por esse pedregulho, para que eu mantenha o meu coração aberto, esse solo fértil, para entender os ensinamentos do Cristo e seguir adiante. A reflexão do nosso estudo, do nosso querido Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, diz: se o terreno do teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceite-a e cumpre-a. Porque, se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Então, nós já temos esse conhecimento, a gente sabe do que se fala do Evangelho de Jesus, né? A gente precisa exercitar mais esse exemplo de Jesus. É um desafio, porque a gente está um pouquinho distante de Jesus, né? Então, todos nós seremos um dia espíritos puros, até mesmo os mais perniciosos, os mais injustos que sejam os nossos irmãos, independente da parte do planeta, todos nós seremos um ser puro, um ser de luz, né? Tanto que nós temos a oportunidade da reencarnação, que é a oportunidade de melhorarmos, né? E a gente, conhecendo a doutrina espírita, a gente entende que o que se falava no Antigo Testamento, que a gente não tem um Deus de guerra, de morte, de sacrifício. A gente tem um Pai amado, um Pai misericordioso, um Pai que nos acolhe, que nos protege, mas que Ele não nos castiga, mas que Ele vem que você possa responder pelos seus atos, que você possa responder pelas suas atitudes. Então, Deus está me castigando, Deus está se vingando de mim, mas o que eu fiz? O que eu posso fazer para melhorar isso? Né? O que eu fiz? A gente, muitas das vezes, na enfermidade, a gente pergunta por quê, por quê, por quê? Ou no momento de desafio, né? No desemprego, né? No momento de reconciliação, meu Deus, me ajuda, por que eu estou passando por isso, né? Então a gente tem os ensinamentos que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Então, assim, o que a gente passa ou veio passar são todas responsabilidades nossas, né? Alguém pisou no meu pé, eu estou chateado por culpa dele. Por que pisou no meu pé? Eu senti a dor. Mas cabe a nós deixar o pé doendo, é um desafio, e deixar, tá bom, fique em paz que eu vou ficar em paz. Então, a gente tem os ensinamentos de Jesus e a gente precisa exercitar cada vez mais. Um pouquinho a cada dia, né? Um passo de cada vez, uma semente de cada dia a gente vai plantando e a gente vai colhendo esses frutos no futuro. Para finalizar, tem o do livro Diálogo com as Sombras, do Hermínio Miranda, né? Que foi uma passagem do estudo, que eu achei interessante reforçar, que ele nos fala, é da página 117. Ademais, é preciso lembrar que o reajuste nunca é desproporcional à gravidade da pena. Ou seja, né, o que nos vem em forma de ensinamento, de cobrança, de aprendizado, ele nunca é maior do que a gente causou. Né? A gente fala assim, cada um sabe o peso da sua cruz. Né? Uma mais leves, outras mais pesadas. Mas assim, a nossa reconciliação com o Pai vai ser sempre proporcional àquilo que a gente causou. E a pena é sempre compatível com o grau da consciência com o qual praticamos a falta. Não que Deus nos castigue como um Pai severo e frio, mas é que a nossa consciência exige de nós a reparação. Mesmo porque a lei universal
código sagrado que aviltamos nos coloca à mercê da cobrança. A cada falta cometida, assinamos uma promissória inexorável que um dia vencerá e nos será apresentada para resgate. Se tivermos acumulado a moeda limpa do serviço ao próximo, teremos com que pagar. Caso contrário, não resta alternativa senão a dor. E podemos estar certos de que não faltarão cobradores, que se apresentarão como instrumento da justiça divina, ávidos ante a oportunidade de se vingarem, ou simplesmente de darem aso às suas frustrações lamentáveis. Ou seja, se a gente não correr atrás do nosso prejuízo, no ditado popular, se a gente não poder perceber as faltas que a gente cometeu, as nossas falhas, se a gente não se corrigir, né, e não desculpar o outro, não pedir perdão, não reconhecer de que temos essa ajuda, né, que a gente precisa ter, essa ajuda espiritual, a gente vai prorrogar essa dívida, essa nota promissória, né? Então a gente precisa não deixar para outra vida. Outra vida eu resolvo. Não, vamos resolver nessa vida quanto antes melhor, porque a gente precisa reencarnar, né, num mundo melhor, como uma pessoa melhor, um espírito melhor, mas a gente precisa esperar isso para o século seguinte. A gente faz agora, né? Seja num simples bom dia, seja nossa atitude com o colega e a forma que a gente se trata a nós mesmos, né? Não se cobrar tanto, não se martirizar tanto, não se machucar tanto, né? Porque aquela época dos séculos passados, os quais os crentes da época que se martirizavam, acredito que até hoje ainda tem, né? Com cortes no corpo, que era uma forma de martírio, de se pedir perdão a Deus, os nossos estudos esclarecem cada vez mais que basta a nossa consciência para que a gente possa se melhorar cada dia mais. Senhores, muito obrigado pelo estudo, adorei compartilhar com vocês, muito obrigado por me ouvirem e que possamos levar essa semente no nosso coração, nos ajudando a cada dia. Se um irmãozinho segurar a semente, você sacode ele para soltar a semente e a gente caminha junto nessa plantação. Que a colheita, sempre em nome de Jesus, será sempre bem-vinda e a vitória é certa. Acreditemos e oremos. Muito obrigado a todos, boa noite. Obrigada, Cris. Para os irmãos que estão assistindo pelo YouTube, né, fica aí o nosso pedido para que vocês deem aquele like e vejam até o final, hein? Tem que ver até o final, senão não vale. Boa noite.